Olá, pessoal, tudo bem? Gabriel Ricardo por aqui, no Fórum da Liberdade mais uma vez, aqui no Além da Imaginação. Já pegou do seu chapeuzinho de alumínio? Eu ia falando errado aqui, hein, ó, O seu Cameron. sabãozinho de alumínio. Já pegou seu chapeuzinho de alumínio? Porque hoje nós falaremos de simbologia das elites, não é? Símbolos ocultos, tudo isso que permeia o imaginário cultural do século XX para cá. A gente vai falar um pouquinho das grandes figuras aí que influenciaram essa turma toda, não é mesmo, seu Cameron? Exatamente. E aí, Gabriel, tudo bom aí, cara? Bom demais. Não é? Então vamos falar aí, gente. Esse vai ser um assunto meio confuso, né? A gente tá até comentando antes de começar o programa que talvez seja o melhor ou pior, assim, episódio do programa, porque é um assunto tão abrangente, né? Que a gente tá trazendo aqui para vocês. E no fundo, né, Gabriel, é para mostrar, né, como duas figuras aí, né, importantíssimas do ocultismo, né, assim, figuras recentes até, né? Elas não são muito antigas, não. Uhum. Como esses caras influenciaram tudo, assim, né? Tudo na nossa cultura, basicamente, passou pela influência desses caras. Uhum. E muita gente tenta fazer de que isso aí nunca existiu, né? E que na verdade é um mero acidente de curiosidade, que as pessoas estão falando do que esses mestres ocultistas mandaram eles falar, né? O grande problema disso tudo, pessoal, é que quando a gente fala, por isso que eu até brinquei nessa questão do chapeuzinho de alumínio, porque tudo que a gente faz aqui, todos os programas até agora, a gente já falou sobre alienígena, sobre IA, sobre 11 de setembro, hoje a gente vai falar um pouco de simbologia mística desses grupos, né, que chegam até nós, mas ser com o coração aberto, né, vindo para uma É. conversa, entendendo a proposta dela, né, e aí você não ficar muito doido, assim, nos comentários, tal, você compreender o propósito é a coisa mais importante hoje, não é, Vitão? Exato, cara. É uma conversa difícil, assim, viu? Porque se a pessoa chega lá, né? Vou até responder um comentário aqui que eu li. Agora eu não lembro qual vídeo, mas o homem falava assim, lá, acho que é o primeiro a imaginação. O cara falou assim: é muito fácil provar que a Terra não é plana, que a Terra é uma bola. É só cada um num ponto lá do planeta tirar uma foto da Lua. Ele falou assim: não é assim, entendeu? O professor Afonso já, inclusive, já respondeu isso aí no Ciência de Verdade, e não é tão simples assim. Só que assim, se chega nessa abordagem, né, fala assim, ó, que resposta definitiva. Fala, não, tá tudo errado, entendeu? Você não tá pronto pra conversa. Isso aqui não é uma crítica, né? É só assim, uma constatação. Que é assim, você tem que chegar mais mente aberta mesmo, assim. Fala assim, ó, eu vou ouvir e eu não preciso ter nenhuma opinião. Eu Exato, não preciso ter nenhuma exato. opinião, eu só vou ouvir um negócio muito louco aqui, né? Se meu ouvido de pinico, fala assim, talvez, dependendo do que você acha, se você gostar ou não, né? Mas no fundo é isso aí, né, cara? De você chegar mente aberta aqui, né? Esse é o ponto mais importante, porque pô, esse assunto aí que a gente vai falar é muito denso, muito denso, né? A gente preparou aqui a linha do tempo, duvido que a gente vai seguir ela à risca, duvido. Né? Tanto que, posso avisar já isso aí, vai ter, esse programa vai ser dividido em duas partes. Exato, Tá, a exato. gente vai Parte um e gravar. 2. Vamos gravar tudo de uma vez, mas a gente divide em duas partes, porque, enfim, um assunto vai levar o outro. Enfim, vocês vão entender. Ah, mas, Gabriel, se eu puder, posso começar Claro, falando? claro. Olha, a gente vai primeiro fazer uma distinção aqui entre duas figuras importantíssimas do ocultismo, que uma é o Aleister Crowley e a outra é o Anton LaVey, né? Uhum. Ele tá aqui na tela, ó, o Crowley aqui já para vocês verem. Isso. E o seu Lavey, deixa eu só ver se é essa aqui, é ele Aí. mesmo. A gente vai explicar com mais profundidade depois acerca desses símbolos e tudo mais. Mas esse carequinha, tá, para matar fácil. O careca de cavanhaque é o Lavey e o careca sem barba é o Crowley. Mole. Ficou Tem, fácil agora. ele não tem um olhar de cobrador de ônibus assim, 6 da tarde, não é? Um negócio assim, É, meio carregado, meio né? sinistro, assim, né? Em Osasco. Mas a coisa assim, braba é qual que é a distinção entre essas duas pessoas? É uma distinção de culto mesmo. Porque o Crowley, ó, vamos aqui resumir, tem gente que é bem mais inteligente que nós, especialista de fato nesses Uhum. assuntos. Aqui a gente está mais como curiosos, né? Vamos dizer assim. Mas o Crowley, ele traz uma forma de culto que se baseia num negócio chamado telema. E é telema e trauma ou não sei o quê, uma outra palavra lá, né? O termo completo, né? Que eles, basicamente, vamos resumir assim, né? É a galera que acha que é o próprio Deus. É esse pessoal. Já o Lavey, ele é de um satanismo
que é mais uma pegada, assim, um ateísmo ritualístico. É do tipo assim, ó, não existe nada, sabe, mas você faz o que dá na sua telha aí e tem esse ritual que nós temos que cumprir aqui. É uma coisa dessa, né? A pegada mais mística vem do Crowley, né? E, assim, agora já começa já o problema desse assunto com nós, que é essa coisa tão abrangente, né? Mas como vocês puderam ver na foto aí que o Gabriel mostrou, qual que é a primeira coisa, assim, a primeira impressão que dá, né? É uma pegada, assim, você não precisa ser nenhum expert, mas você vê que tem uma pegada egípcia, né? Esse maluco aí, né? Uhum. Olha só na vestimenta dele, né? É, Essa indumentária, né? Ali tem esse símbolo que é um olho, né? Que eles chamam de olho de Horus, né? Tem algumas variações desse símbolo que também é o olho da providência, né? Existem isso. alguns símbolos que são semelhantes. Mas o Crowley, ele traz muito desses símbolos para a cultura pop, né? Que a gente pode chamar assim. E o princípio central do que é chamado de telema, que foi escrito num livro, Ao Liber Legis, né, que foi um livro que ele escreveu no início do século passado, é aquela frase, né, do faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Então, cada homem ou uma mulher é uma estrela, então ele tem um centro próprio, né, como o próprio Cameron falou, dessa questão do ser humano como um deus, né, como uma busca antiga, né, que era chamada de hermetismo, né, que foi reavivada principalmente pela Blavatsky, né, no século XIX, e posteriormente ele foi o grande símbolo desse nível de hermetismo, mas ele se tornou praticamente uma figura pop, né, porque o pessoal começou a ler aqueles livros dele, tanto o Magic, né, que falava daquele ocultismo mais levado para rituais sexuais, e tinha essa outra parte que era de comunicação, né, com entes interdimensionais, né, que a gente até comentou no outro Os programa aliens, né? aqui, que é praticamente o arquétipo, né, do Alien, né, que é o tal do Aiwas, que inclusive influenciou ele a escrever esse livro do Al Liberlegis. Já o LaVey, a gente está falando de uma outra figura que ele é o autor do que é chamado de Bíblia Satânica, mas o que é a base da filosofia dele? É uma espécie de satanismo secular, né? Ou seja, você não tem um envolvimento de uma adoração, uma entidade sobrenatural. Na verdade, é uma celebração da individualidade, do ego, né, como valor superior, e na verdade de uma figura maior de rebeldia, que seria Satanás, né, que na tradição cristã nossa é a antiga serpente, né, a serpente É o do rebelde. Éden que tenta Eva, que se rebela contra Elohim, né? É o que a gente conhece dentro da nossa cultura e da cultura aí, basicamente judaico-cristã, não? Exato. E, olha, para uma coisa louca, né, isso que o Gabriel falou e que poucas pessoas as pessoas tendem a subestimar, né, a maioria delas, poucas pessoas têm a noção real, assim, do tamanho dessa bagunça que é todo o resgate que o Crowley fez dessa parte mística do Oriente. Então, assim, né, desde trazer os deuses egípcios de volta à tona, Uhum. até mesmo ir lá por meio do mato lá na Ásia e trazer a galera do yoga, trazer aquelas paradas indianas, assim, coisas que é o que acontece, né? A gente comentando aqui antes de começar o programa, né? Eu falei um negócio assim, falei assim, acho que eu vou citar isso no programa qualquer hora, que é o quê? Uhum. Ah, a maioria das pessoas acredita que essa é uma evolução natural da curiosidade. E que, assim, bom, nada mais natural do que como os meios de transporte ficam cada vez mais rápidos e o mundo está aí cada vez mais conectado, nada mais natural que a gente se interesse ali por quem nós estamos visitando mesmo, né? Uhum. E comece aí essa troca de informações e aí, pronto, as coisas acontecem, né? E, olha, eu acho isso aí muita ingenuidade e um sonhozinho assim, burguês, né? Vamos falar a real aqui, né? Uma coisinha assim, sabe, bonitinha que vai na faculdade. E aí, assim, esse cara, ele traz isso, né? E todo esse resgate que ele faz dessa cultura mística oriental
permeou na cultura, e não é só assim, uma permeação do tipo assim, tá ok, nós estamos utilizando agora de mais símbolos para comunicar o que já era comunicado. Não, novas coisas vieram, entende? E assim, assim, gente, falando de verdade, é impossível medir o impacto real, pelo menos do Crowley, assim, é impossível, né? Mas agora, desculpa estar aqui no monólogo, né, Gabriel? Uhum. Mas tem uma outra parada do LaVey ali, que agora vamos falar assim, né, finalizando essa parte do Crowley aqui, vou passar a fazer um comentário do LaVey. Tem um homem que é muito relacionado também ao LaVey, que ele chama Michael Aquino. E para quem não conhece, ele é um cara do exército americano que ele tem uma sobrancelha assim bem sinistra. Assim, a marca dele é a sobrancelha sinistra, de vilão da Disney. E esse cara, ele tem estudos, você consegue achar esse PDF no próprio Google mesmo, né? De você utilizar trauma, de você utilizar a guerra psicológica contra os seus inimigos. Então, contra os inimigos americanos, né, se utilizarão ali armas psicológicas. E o que acontece? Esse cara fez, vou entrar numa tangente aqui, né? Esse cara fez um comentário Vou uma pôr até vez. ele na tela aí para Opa, você ver. beleza Aí, aí, ó, né? ele aí, ó. Esse é um comediante, né? O Richard Pryor, né? Se eu não me engano, né? Exato, no É. meio. A gente já vai falar daqui a pouco da influência deles na cultura, mas já só deixando um saborzinho pra turma. Exato, né? Ó, você vê que coisa, né? E assim, o Michael Aquino é o que tá na esquerda ali, né? Ele depois fundou o próprio templo dele, né? Que caiu fora do LaVey, mas assim, esse cara é trauma e guerra psicológica. Essa é a especialidade dele. E ele comenta uma vez, né, que ele vai saber que os Estados Unidos ganhou quando todo mundo pensar que a América é invencível. Então, assim, não tem esse negócio de, não, quando os Estados Unidos ganha, quando ele jogar uma bomba lá e acabar com o aniversário. Não, não, não. É a submissão total psicológica à propaganda americana, né? Olha que interessante. Tem gente que fala assim, não, isso aí não aconteceu. Eu já não sei. Quando eu falo com um chinês, eu falo em inglês, né? Quando eu penso numa, assim, o lado bom material da vida, eu penso nos Estados Unidos. Não é No verdade? dólar, como moeda. Exatamente. Então, assim, quando você pensa, agora vamos, assim, jogar a coisa lá para baixo mesmo, assim, né? Quais são as indústrias culturais que mais impactaram o mundo recentemente? Duvido se adivinhar. É jogo e pornografia, não é verdade? E jogo aqui a gente coloca tantas coisas de bet quanto o videogame mesmo, o PlayStation aí na sua casa. Olha só, da onde veio isso? Isso não tem a cama americana posta, toda a estrutura americana posta. Então, assim, eu acho que nessa primeira fase dessa guerra aí que nós estamos passando, esses caras já estão. Já venceram. Eles estão numa posição muito superior à dos outros. Não é Uhum. verdade? Porque ninguém quer ser chinês. Não é verdade? Exato. Mas, Nem russo, por exemplo, que era uma exato. contraposição. Ou, por exemplo, como o próprio professor Olavo fala, né, dos três grandes grupos de proposição, né, de um projeto global de poder, né, que seria O os Islã. ocidentais, né, essa turma World Economic Forum, né, a turma lá Grupo do Bilderberg. gente boa lá, das 13 famílias e tal. Você tem um outro grupo que são os árabes, né? Em suma, o pessoal que quer fazer o grande califado pelo mundo. E aí você tem um terceiro grupo de poder que é o grupo russo-chinês, né? Sino soviético. Isso, querendo construir a grande Eurásia mais uma vez, né? E assim, pelo menos a gente que vive no Brasil, que é um centro de influência muito significativo de diversas dessas forças, aqui a narrativa que ainda vence do ponto de vista de mídia, de cultura, arte, influência geral na sociedade, é o modelo americano, não tenha dúvida nenhuma. Exato. Então, assim, será que esse Michael Aquino tá viajando na maionese quando ele fala uma coisa dessa, né? Não, né? E assim, e olha que coisa, né? Porque ontem estava ouvindo um outro speak do professor Olavo, né? E ele dizia assim, tava fazendo uma crítica a um pessoal que dizia assim, né? Não, eu sou católico, mas quando eu vou julgar um negócio assim, eu não deixo a minha religião interferir no que eu tô fazendo. Assim, o problema é seu. Assim, o satanista deixa. E qualquer pessoa normal que não é morna também deixa, sabe? Essa é normal. Você julgar as coisas através dessa ótica aí, né? Se você tem uma ótica religiosa. Agora, é aquela coisa assim, né? Você vê um homem, né, que é especializado em trauma e guerra psicológica. Ele estava relacionado, né, no seu começo de carreira religiosa aí a um templo, né, de um ateísmo ritualístico, certo? Então, assim, esse cara, ele não tá falando à toa aquele negócio. E assim,
será que é muita ingenuidade eu imaginar que ele aplicaria, né, as coisas da religião dele para poder atingir os objetivos dele na vida dele, assim, nessa questão profissional e tudo mais? Assim, mas é óbvio, não é verdade? Se o cara tá movido por esses valores, não é mesmo? Uhum. E aqui, assim, né, de novo, né, desculpa ser meio pedante, peço licença aí pela confusão de todo esse assunto, porque, assim, nossa, é tanta coisa para ser dita que, enfim, né, a gente tá Chega a ser bizarro, a gente né? tá indo na conversa aqui, no flow, né, provavelmente, enfim, né, a gente vai deixar a desejar para alguns, né, pô, não comentaram tal coisa, mas enfim, né. Ah, agora, até assim, né, eu queria voltar um pouco pro Crowley, né, Uhum. e dizer o seguinte, assim, né, na mesma época lá que o Crowley estava fazendo esse resgate místico do Oriente, lá no Egito, o Crowley, até o Gabriel separou aqui uma foto, por exemplo, assim, hoje é normal, cada lugar, assim, por exemplo, se você mora num bairro que é de classe média alta, é muito fácil encontrar aí um yoga, uma coisa assim, não é verdade? E assim, de novo, aquele comentário do começo, não foi um interesse do nada. Do nada, as pessoas falam assim, ah, não, vamos fazer um yoga aqui de leve, e assim, sabe, tem uns negócios lá que os indianos faz, que é mó bom e tal, você fica, sabe, relaxadão. Não veio assim, né? Não é verdade? Assim, Exato. Até assim, pensando, né? Quem trouxe não foi somente o Crowley, é importante dizer, né? Você teve N outras pessoas que eram da Ásia, da Índia, basicamente. Se você pensa, por exemplo, no Osho, né? O Osho se tornou um cara muito conhecido aqui no Ocidente. Tem até aquela Wild Wild Country lá da Netflix, né? Que foi é, uma série a respeito do que aconteceu, daquela questão da meditação dinâmica. Eu vou botar até um vídeo aqui depois para vocês verem do que se trata. Mas quando a gente fala de Kundalini Yoga e Raja Yoga, que são duas escolas principais da yoga e vem aqui para o Ocidente, quem difundiu, quem auxiliou esse transporte, digamos assim, dessas ideias e dessas práticas místicas, porque desculpa, a yoga, ela é óbvio que você está movimentando o seu corpo, né? Pode ser um exercício, mas ele é uma prática mística, principalmente a yoga Kundalini, né? Que exato. fala de ativação de chakras. A gente não vai entrar muito no mérito, porque a plataforma não é muito boa nesse sentido, mas existem N pontos de chakra no corpo, e é como se a sua coluna vertebral, ou seja, aonde fica todo o seu sistema nervoso que vem do seu cérebro e parte para o seu corpo inteiro, é simbolizada pela imagem de uma cobra, né? E aí isso tem um aspecto místico aqui no Ocidente que a gente sabe, que é como eu falei anteriormente, a cobra é simbolizada pela antiga serpente, isso é dito no Apocalipse bíblico, inclusive, que é Satanás, né? Inclusive, eu acho que as únicas duas religiões pelo mundo, as maiores, né, onde a cobra não é um animal sagrado, é no judaísmo e no cristianismo. Ô, louco, olha só, eu não fazia ideia. Você já viu as cobras com a tangente aqui de autista, né? Você já viu as cobras da Amazônia, que são cravadas assim nas pedras das cachoeiras, cara? Sim, tem É, as coisas lá, o pessoal oh, fala até de Ratanabá, né? O pessoal mais exato. Tem o Página do. Aberta, nunca mais vi no Twitter, aí um abraço pra ele aí, direto, ele fala, marcava lá, esse aí já tá com a passagem comprada pra Ratanabá. Mas Sim, a, sim. a coisa mesmo aí, cara, a coisa braba é assim, porque olha só, né? Não foi nessa mesma época também que começa a ter todo esse interesse aí da humanidade, nessa mística oriental. Não é logo nessa época que a gente tem o auge lá da arqueologia e você tem assim todo um exército, né, de cientistas indo até esses locais distantes e fazendo lá pesquisas de campo que, assim, isso eu vou dar minha opinião sincera mesmo, né? Eu acredito que aquilo ali é uma maquiagem, que é só um culto disfarçado de ciência. É isso, é um culto disfarçado de ciência. Pode estar lá o trouxa lá que tá com a vassourinha lá, tá lá. Ah, nossa, eu tô aqui ajudando o doutor tal, nossa pesquisa, não sei o quê. Sempre tem esses pangaré massa de manobra, não é verdade? E aquilo ali, ele de certa forma tá satisfeito, né, com aquilo ali, já basta para ele. Então, o professor dele que tá sabendo que tá sendo feito de fato. Uma coisa doida, né? Vou ter que falar baixinho aqui. Você sabia que no Iraque lançaram lá, né, vazaram aqueles e-mails da Hillary Clinton,
Num dos e-mails, ela tá lá perguntando: e a tumba de Nimrod? Vocês acharam a tumba de Nimrod aí? Então, assim, pô, que coisa maluca, não é verdade? Foi, que interesse é esse? Não é, não, é só um interesse arqueológico, científico, puramente que Exato. acadêmico. E, pô, isso é coisa de gente beautiful people, né? Pelo amor de Deus. Enfim. E outro detalhe, né? É importante até citar também um exemplo que a gente pode até entrar num programa, se vocês tiverem interesse, inclusive peço que vocês deixem comentários aí, like e tal, interajam com esse conteúdo, porque ele é longo, né? Então você precisa que o algoritmo jogue ele adiante. Mas quando você pega, por exemplo, quando acabou o regime do bigode, lá em 45, com o final da guerra, os aliados venceram o eixo, eles descobriram algumas catacumbas lá na Alemanha de corpos do Tibete, né? Que o pessoal levou para lá. Inclusive o símbolo, aquele símbolo da suástica, é um símbolo das religiões do budismo, né? Vem de lá, também Isso. dentro do hinduísmo tem aquele mesmo símbolo. Qual foi a grande sacada do bigode? Ele inverteu o símbolo, né? Fez como se fosse um espelho oposto e deu uma torcida, né? Ficou aquele mais a diagonal o símbolo, né? Tem problema de patente. Exato. Mas ele via nisso um símbolo forte. E ele era um cara também profundamente ligado, né? Aí a gente teria que fazer um programa à parte. Acho que não vale nem a pena entrar no mérito aqui, porque é tão profunda a questão do misticismo na Alemanha naquele período que acho que desvirtuou um pouquinho, né? A gente tá indo longe, mas nem tão longe assim. Não é tão longe que você vê, né? O ponto principal aqui. Todo esse interesse místico não surge do nada. Não foi do nada que o Hitler teve um interesse desse. Para as pessoas que sabem um pouco mais, já sabe que ele enviou tropas pelo mundo inteiro para achar as portas de Shambhala. Que coisa fantástica. Shambhala foi primeiro, não foi primeiro, na verdade. O Marco Polo, o navegador, ele em seus diários, ele escreve sobre Shambhala. E as pessoas têm toda essa coisa de querer achar Shambhala. Tanto que haviam, assim, já encontraram artefatos nazistas nas Cataratas do Iguaçu, porque diz que ali é uma das portas de entrada ali para a terra interior. Ó, que coisa interessantíssima. Só que, assim, o ponto, assim, que pelo menos eu quero deixar no programa com vocês é essa coisa de que, ó, não é o que parece. Uhum. Não é o que parece. Esse negócio de conversinha de ciência é uma forma de você fazer um culto velado. Porque da mística oriental também, que traz o Crowley, começa a já ter essa obsessão com o céu. E cada vez. Vou citar uma coisa aqui, né? Esse é um programa freestyle, hein, gente? A gente tá falando disso tantas vezes que a gente tá aqui meio nervoso, né? Com, com o desastre que pode ser. Enfim. Tem até uma coisa interessante que eu vou pôr na tela aí, só para o pessoal dar um ligue. Beleza, mas né? Aí, ó, que você está falando de ciência, só para deixar ilustrado que essa, para quem não sabe, é a porta do CERN. O que é o CERN, né? CERN. Depois você pode pesquisar por aí. É o acelerador de partículas, né? Aquela máquina gigantesca que foi construída na Europa, a custo de bilhões de dólares do pagador de imposto da União Europeia. E aí, quando eles abriram o CERN, tem essa figura aí na frente, né? E o que é essa figura, né? Ela é uma figura que vem da religião hindu e eles simularam, né, para abrir o CERN, tá bom? Isso aqui a gente está falando de coisas que você pode pesquisar por você mesmo. Na abertura do acelerador de partículas, eles simularam um sacrifício humano na frente dessa estátua. Tem um vídeo no YouTube. É ciência demais. É ciência demais. Então, você vê, olha só, por que cientistas da França, da Suíça, e aí o CERN tem gente do mundo inteiro? Porque qual que é o interesse, né, nessa cultura? Enfim, a Exato. coisa... É Shiva, cara. O interesse é na Shiva. Será que eles jogaram muito Mortal Kombat? O que foi Com acontecer? certeza, não é? Enfim, cara, olha, e assim, eu fico pensando hoje em dia, né? Porque tudo é um jogo de make believe, de você fazer as pessoas acreditarem. Então, assim, a gente tá já
Tava mostrando pro Gabriel que o negócio, antes de começar o programa, um robô que faz vídeos. E assim, o Gabriel ficou de boca aberta com a qualidade. Chama Luma Labs. Então, se você quiser procurar Luma Labs, aí você vai entrar no site deles, né? Luma Labs AI. Aí você vai dar um scroll down, vai rolar para baixo e vai clicar lá em Ray 2. Você vê nos seus olhos lá, ou procura no Twitter Luma Labs, vai estar lá os exemplos lá que eu tô falando. Cara, é uma coisa assim. O slogan é de outra empresa, mas se resume a isso. É Hollywood no seu bolso. Certo? Então, assim, a gente já está numa fase de que vai ser impossível você conseguir dizer isso aqui é real, isso aqui não é real, isso aqui é de mentira, isso aqui não aconteceu. E, assim, o ser humano, ele é... A gente se comunica assim, sempre se comunicou assim e sempre vai se comunicar. Quando se diz aquela coisa assim, ó, não tem nada novo embaixo do sol, é bem por aí mesmo, entendeu? A gente é essa mesma coisa aqui, não vai mudar. Eu tenho um livro em casa que chama Os Seus Primeiros 100 Milhões. É de um cara chamado E. Julius Handelman. Está em inglês, claro, esse livro não tem tradução em português. É um livro de 1923, se eu não me engano, aonde Perdão, 1933, uma coisa dessa, que a edição que eu tenho lá em casa. E esse cara, ele ganhou 100 milhões, ele faturou 100 milhões de dólares na depressão de 29. Então, assim, a depressão de 29, quando é ensinada na escola, ela é ensinada como, as pessoas se matavam, era uma coisa muito horrível. Você vê que não é bem assim. E tem os seus pontos fora da curva, né? O dinheiro só muda de mão. Agora, esse cara demonstra no livro dele, ele faz lá, ele vendia um negócio chamado The Little Blue Books. Esses Little Blue Books, ele vendia em itens de 10, então ele vendia $1, cada um custando 10 centavos. E ele vendia por assuntos. Então, assim, tinha lá estoicismo. Aí você comprava as meditações de Marco Aurélio, comprava um outro livro comentado de estoicismo, um monte de coisa assim. Tinha um pacote lá filosófico, tinha um pacote literário, um pacote de fofoca, um pacote de receita. Ele vendia assim os livros dele. E ele percebeu nesse livro uma catalogação dos assuntos que mais vendem. Ele começa a falar assim, ó, assunto tal. Juro pra você, se você abre esse livro e você abre o YouTube, uma aba anônima, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Desde hoje em dia. Então você tá lá, fofoca, receita, os papos de filosofia são os mesmos que 100 anos atrás, os mesmos, entendeu? Tanto que hoje em dia o que mais tem esse negócio de estoicismo e tal, eu falei assim, ó, que coisa louca, né? Agora, por que eu tô falando disso? Nem eu sei, mas a coisa séria é você ver, o Julius Randle, ele estava vendendo coisas e ele catalogava lá o interesse das pessoas. Só que, quando ele percebia que há um interesse tal aqui em estoicismo, no meio masculino, era natural de se forçar mais e mais e mais esse assunto. Agora, um cara como o Crowley influenciou, aqui não posso dizer como eu não sei se ele influenciou ou não o Julius Randle, eu não faço ideia, mas pensa assim, todo o trabalho místico que o Crowley fez influenciou uma playa de artistas, de cineastas, de atores, de homens de negócio, e essas pessoas estão usando a cosmovisão lá satânica dessa pessoa, do Crowley, para ditar os valores dela, para dizer como que elas vivem, o que ela valoriza ou não na hora de transacionar, de fazer um negócio, na hora de construir uma parceria comercial. Olha só que coisa, não é verdade? Então, assim, o grande rompimento que tem que ter numa conversa dessa é esse filtro social de burguesinho, assim, de que, não, o fulano, ele é o chefe de polícia, e o que tem que ele é um maçom grau 33, gente do mundo inteiro liga pro velho aqui, e não sei o que tem, qual é o problema? Problema nenhum, sabe, é a religião dele, tá, é a coisinha dele, é uma coisinha tão ingênua isso, e tão pateta. E vocês, fulanos que fazem isso, são uma grande indefesa desses caras, porque eles se escondem nessa questão assim de que no talvez, no será, mas será que é bobagem isso aí? Será que é verdade? É só mais um como qualquer outro. Exato, não é ele verdade? só tá seguindo a religião dele, não tem problema não nenhum. Tem problema não é? algum. Quem tem esse negócio de yoga aí, fala, não, tá lá o indiano explicando que você tá fazendo a conjuração das entidades, não sei o quê. O cara tá lá, o mestre de yoga tá explicando isso. Não, que Exato. besteira, eu vi esse outro mestre aqui,
que ele falou que não tem nada a ver, tá? Assim, para com isso, não é verdade, Bolsonaro? Não, tanto que você comentou até desse ponto da Hillary, né? Da questão do Nimrod. do Nimrod. Veja só, Albert Pike, que foi um dos grandes maçons, né, pela história, comentou a respeito da simbologia de Nimrod dentro da maçonaria, né? Então, Nimrod, para você que não conhece, esse relata na Bíblia, Nimrod foi quem construiu a Torre de Babel. E a nossa sociedade de hoje É só esse cara. é só esse cara, bem tranquilo. Acha o caixão dele aí urgente. Então, por que você quer encontrar a sepultura, né? Os signos? Por que, por exemplo, eles fizeram tantas expedições, né? De grupos ligados, né? Na época, a igreja estava em crise, né? A igreja católica tinha. O Papa tinha exército, tinha forças militares que eram subordinadas a ele. Algumas dessas forças e alguns desses papas, porque nem todo papa foi gente boa na história, né? É importante dizer isso aí, principalmente na fase de crise. Mandou algumas expedições lá para Constantinopla, né? Para onde hoje é Jerusalém, fazer escavação por lá para encontrar o quê? Não foi para encontrar ouro só, não foi para encontrar tesouros, foi para encontrar também questões místicas, né, que foram buscadas por N pessoas que estavam na Europa nesse ciclo de influência que acabaram entrando aí em N instituições, inclusive dentro da igreja, muito por esse pensamento que o Cameron comentou. Que tipo, não tem nada a ver, pô, o cara tá só mandando buscar um tesouro lá, e aí ele trouxe o capa preta do Cipriano junto. E assim, não tem na Bíblia, não tem não tem um demônio que está preso no Egito. É dito na Bíblia lá, eu não sei, eu não sou leitor da Bíblia, mas é dito na Bíblia que tem um demônio que, quando ele é exorcizado, ele é levado até o Egito e preso lá, certo? Então, assim, outro ponto a se pensar de todo esse interesse dessa galera ocultista de 1880, 1890 até 1930, ali no Egito e tudo mais, e olha só quantas relíquias, aquela coisa, olha o tio ali pegando aquela adaga lá do faraó e falando, isso aqui é uma adaga do faraó, é um grande item arqueológico de valor imensurável. E quando você fala, passa para dormir aqui um dia, um final de semana comigo aqui, lua cheia, tá? Sexta-feira 13. Aí, de repente, você vai lá, nossa, cadê o tio? Cadê até a faca que tava aqui? E você começa a ouvir um barulho ali no porão, né? Bicho, não vai ver, entendeu? Alguma coisa esse cara tá fazendo, né? Mas, enfim, com licença tangente aí. A coisa toda é que se essas pessoas, a vida delas está movida por esses valores e eles se comunicam, como você vê um católico se comunicando. O católico não é natural lá, uma pessoa que tem devoção mariana, Salve Maria, se cumprimenta assim, ela está se identificando quando ela está fazendo isso também, não é verdade? Quando um católico faz o sinal da cruz, ele está ali professando, né, a sua fé no mistério da Trindade. Uma das coisas, assim, eu estou fazendo catequese agora de volta, né? Então, assim, o cara tá brabo, né? Agora, por que um satanista, quando o cara tá lá, se o Gabriel puder mostrar os artistas aqui, né? Deixa só. Quando o cara tá lá, ele tem toda relação com essa pessoa ocultista. Isso, começando aqui pelo primeiro, deixa eu só expandir a tela aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Esse aqui é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, talvez o álbum mais influente dos Beatles, né, em outros artistas, não foi necessariamente o álbum mais ouvido, né, dos Beatles. O pessoal gosta mais do Rubber Soul, tá, gosta de outras, do Revolver, né, mas esse álbum aqui foi o álbum mais influente para a história da música. E aqui a gente consegue ver o Crowley na capa, mas, por exemplo, aqui a gente tem o Marx, né, tá menor aqui, não dá para ver direito, de repente, vocês em casa. A gente também tem o Edgar Allan Poe aqui atrás. Então, qual foi o racional dessa capa? O Beatles, né, a confraria ali, os quatro que eram grandes músicos e foram unidos nesse grupo, nessa banda, resolveram escolher as figuras mais importantes da história, as figuras que mais influenciaram eles e
uma dessas figuras aqui é o senhor Aleister Crowley, né? E até para você falar, pô, mas você, é sério mesmo que é ele? É ele sim, aqui, ó. Tá vendo? Ele mesmo. E eles admitiram, né? Isso depois, disseram que era o Aleister Crowley, né? E os Beatles também foram, é importante dizer isso, parte importante nessa transposição da cultura e das religiões da Índia aqui para o Ocidente, né? Eles fizeram muito essa coisa, né? Até tem aquela canção do George Harrison depois, né? Que ele falava do Hare Krishna, né? Então, o tempo inteiro eles trouxeram esse misticismo das religiões orientais para cá, para o Ocidente, né? E até outro exemplo aqui, já que o Cameron comentou, tem aqui essa foto, né? O Yellow Submarine aí na mão, né? Do George Harrison no fundo e do Ringo Starr, né? E aqui embaixo a gente tem o John Lennon fazendo o horn, né? Que é esse símbolo que a gente vai mostrar depois com mais profundidade, que é um símbolo místico do pessoal aí que se utiliza, né, principalmente no que é chamado de satanismo moderno, do LaVey, e tem o Paul McCartney aqui do lado, fazendo esse símbolo com a mão, que ele tem dois significados, né, Cameron? Hoje em dia, o pessoal liga isso aí, Felipe né? Martins dançou por isso aí. Né? Mas não é. Aqui esse símbolo, nesse contexto em particular, é o símbolo do 666, né? Então, cada dedo aqui seria uma perna do 6 simbolizado por aqui. Na né? Bahia, esses caras estavam mortos já uma hora dessa. Não dava pra fazer na Bahia, né, meu? Na Bahia você faz um dedo, alguma coisa, os caras já querem te matar, meu. Lá tem essa não, é macumba, não sei o que, você tá ferrado, cara, entendeu? Esse negócio, se você quer lançar uma maldição em mim fazendo chifrinho, não é de facção. Jeito nenhum, eu não sou essa facção, não. Toma, pau, pau, toma tiro. E aqui, a gente ainda tem, esse aqui é o grande Jimmy Page, né? Esse foi o guitarrista famosíssimo, né, do Led Zeppelin. Tô falando. Posso fazer uma pausa rápida? Claro. Você gosta desses rock ainda, cara? Cara, eu já não escuto mais tanto assim, na verdade eu não escuto nada mais disso aí, né? Já faz anos que eu não me debruço para escutar. Mas por que eu não escuto mais, né? Eu acho que uma vez que você tem um determinado conhecimento, né, da área teológica ou cultural, você começa a gostar de coisas mais refinadas, coisas mais complexas ou coisas que apontam para outra direção. Então, por exemplo, como é que eu posso escutar no dia a dia? Eu posso até escutar uma vez ou outra, tá passando na televisão, eu reconheço alguma coisa, ou tá passando na internet algum negócio, eu ouço, não, realmente tem o seu papel, né? Na formação cultural que eu tive na minha vida, mas tipo, hoje eu não vou parar para colocar uma música lá do Led Zeppelin para escutar, justamente porque hoje eu, como um cristão, um devoto, eu compreendo as influências que estão por trás daquilo e, sinceramente, falando a respeito de música em particular, eu acredito muito no aspecto místico da música. Então, ouvir essas coisas assim, sem um senso crítico, né? Não tô falando que, pô, mas você vai ouvir isso aí, o capeta vai entrar na sua vida. Tipo, cara, não seja maduro nesse sentido, né? Não tô falando disso. Mas tô dizendo que quando você se deixa influenciar por esse tipo de coisa com mais profundidade, quando você vai ver, você já tá fazendo. É a mesma coisa que você deixar lá, ficar assistindo notícia o tempo inteiro. Ah, não sei o que, pá, tá passando lá. A jornalista está falando tal coisa. Se você escuta muito aquilo. O mundo vai acabar, você vai querer se matar. Exato. Perde suas forças. Até o que o Groucho Marx sempre disse, né? Que você vai acreditar em mim ou nos seus olhos. Então eu tento adaptar mais à realidade. Mas assim, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, eu não escuto mais tanto, não. Ah, boa. Eu acho um saco, entendeu? Ouvia pra caramba rock and roll, aí depois foi. Isso aqui é muito chato. É só ruído, barulhão. Eu só gosto do Ozzy, aquela Bark at the Moon. Essa eu acho legal ainda. Inclusive o Ozzy, né, que tá foi bom, o cara que é o ele tem aquela canção do Mr. Crowley. Pois é, entendeu? Exato, em homenagem ao homem, né? Mas já pensou, será que o Crowley teve alguma influência na vida do cara que comeu morcego por acidente? A gente sabe que jogaram morcego pra ele lá e você vê que o cara é um louco pra valer mesmo, entendeu? Assim, porque imagina, agora não dá pra fazer careta, né?
Mas a coisa é assim, até pra gente pegar o gancho aqui, você ia mostrar o Jimmy Page, mas vamos aqui concluir primeiro essa foto do Jimmy Page que tá no telão. Claro. Olha só que coisa curiosidade insana. Essa casa na foto pertencia à família Crowley, pertencia ao Crowley. E o Jimmy Page, muito fanático por essa figura, adquiriu essa casa que misteriosamente pegou fogo. Você tem noção? Esse homem nem dormia nessa casa. Então imagina você ser do capeta e até você tá com medo ali de ficar dormindo nessa casa. Então Um místico, né? Assim, a coisa devia ser braba. o que acontece? Essa casa, né, que dá pra ver até que ela tá em ruínas aí, vocês conseguem ver de repente, mas vocês podem até pesquisar depois, que ela é a Boleskine House, né? Ela foi chamada. Ela ficava na Escócia, essa casa, hoje ela já tá em ruínas, na beira do Lago Ness. Lago Ness, para quem conhece o mínimo aí de cultura popular, sabe que é aquele lago que seria habitado por um monstro, né? Uma grande, Eu acredito. uma grande figura que nadava lá no Lago Ness. Então, se ela é concreta ou se ela é uma figura mística, né? Ou uma figura hipotética, como o Cthulhu lá do Ou nem Edgar Allan isso, Poe, né? ou nem isso. Isso, se já tem um interesse místico nessa parte, talvez ali seja uma área de interesse, que nem o pessoal fala das linhas lei e tudo mais. Foi assim, ó, isso aqui é um negócio energético, que nem o Stonehenge, que nem o Triângulo das Bermudas, Isso, sabe? É isso. uma parada, tem algo ali. Os Exato. ocultistas se interessam por esse lugar, não é à toa. Não estão vindo aqui, olha só, a gente poderia estar fazendo esse culto aqui em qualquer lugar, esse ritual, mas nós escolhemos aqui porque eu moro na outra esquina. Então, Não, eu não lembrei certo. Na verdade, quem falou do Cthulhu foi o Lovecraft, não foi o Edgar Allan Poe. Procura o nome do gato do Lovecraft depois aí. Pesquisa na sua casa aí. Isso, tem não um pode outro. dizer ao vivo. Tem um outro gato, gente boa, que quando a gente falar de cultura, a gente vai poder citar, né? Que é o gato da Cinderela. Você lembra do nome do gato da Cinderela? Não faço ideia. Lucifer. Tá brincando? Seríssimo. Pois é, É que assim. Que nem o cachorro da Dona Clotilde, Satanás. Exato. Eu não poderia mostrar aqui, porque da última vez que a gente usou conteúdo da Disney aqui no canal para falar Chumbado. chumbado o nosso alcance, né? Ficou amarelinho o vídeo e tal, perdemos a monetização, mas tudo bem, mas você confira, bota lá. O nome do gato da Cinderela. Aí você vai ouvir o vídeo e o nome dele é Lúcifer. Por acaso, né? Não tem nada a ver, né, Cameron? Pois é. É só a religião das pessoas. Respeite. Exatamente. Respeite. Que nem o pessoal do Vaticano o pessoal que tomou conta do Vaticano agora deu lá o nome do telescópio de Lúcifer também. Ao grande observatório aqui católico é Lúcifer. E o mangazinho? É Lute. Pois não, é. Lute. E a simbologia dessa boneca é legal, que você vê que ela tá com botas, né? E as botas estão sujas de terra. E esse é uma dualidade muito importante, sabe, desse boneco aí. Mas enfim, o boneco não é. Esse boneco, quem gostou desse boneco, gente, vamos crescer pra vida, né? Não, depois a gente podia até falar desse boneco aí com mais profundidade, porque ele tem vários símbolos, né? Tem o brilho no olho do bicho e tal. Exato. Depois a gente fala com mais. É toda uma coisa. Olha, se não dá pra perceber que esse pessoal aí é da pá virada, não tenho o que falar pra você, cara. Não tem mais o que falar. Inclusive, assim, né, esse assunto aí que a gente tá falando aqui nesse programa, você vê que tá meio livre já a conversa. Já. Era esse nosso intuito mesmo. E a coisa interessante, assim, que eu paro pra pensar, você vê nos anos, questão do Beatles. Bem na época que o Beatles começou a fazer sucesso, o que estava acontecendo na igreja? O Vaticano II. Certo? Então, assim, logo depois que acontece o Vaticano II, a gente tem o auge da contracultura. Correto? E olha só que coisa interessante. No livro Blood on the Altar, eu não sei o nome do autor desse livro, mas tem na Amazon, tem em inglês apenas. Nesse livro se conta uma história, uma hora, de que quando os bispos e cardeais estavam reunidos lá para fazer o Concílio Vaticano II, o grupo do Aleister Crowley, o Telema, as pessoas responsáveis, né, pelo Telema lá na Alemanha, estavam rufando os tambores nas ruas, protestando ininterruptamente a favor do concílio.
Inclusive, assim, aquele protesto não era um protesto, mas um ritual para que o concílio de fato acontecesse. O que mais tem para dizer depois quando você descobre assim, meus inimigos torceram por isso? Ah, mas só pode ser bom isso. É uma evolução, cara, da igreja. Mas enfim, esse O assunto, Vaticano II é um assunto à parte, esse né, assunto que me a gente deixa pode muito falar. apaixonado. Eu preciso manter É. os comentários leves, assim, mas vamos manter só nessa coincidência macabra. De fato, não é uma coincidência macabra. Você descobrir que foi assim, ó, o grupo do Crowley lá, o Crowley já estava morto nessa época, mas o pessoal que continuou na Alemanha lá fazendo os rituais lá dele, olha só, esse pessoal saiu num ritual para dar certo o Concílio Vaticano II. Ui, que coisa interessantíssima. Não Exato. é? E não só ele, né? Na verdade, todos os grandes místicos, né? Muito provavelmente estavam a favor, né, de tudo que aconteceu posteriormente, né? Você pega, por exemplo, grande parte do pessoal foi influenciado pela Blavatsky, né? O Isso. mesmo pessoal lá da Alemanha, aquele período complicado no último século, lá, década de 30, ali, 40, vocês sabem do que eu tô falando, né? Quando a gente fala de vril, né, esses são assuntos à parte, né, que a gente pode tratar até no futuro, mas de uma raça em particular que serve melhor como uma espécie de antena para interação com esses seres interdimensionais, bebe muito lá da fonte direta, lá da Blavatsky, né? E esse próprio pessoal, a Blavatsky e o Crowley, olha só, para quem já é mais estudado no comunismo, quantos autores comunistas não têm influência em citações diretas desses caras nos trabalhos deles, Direta. sabe? Então, assim... O Marx mesmo teve lá aquele livro lá que eles pegaram um depoimento da empregada do Marx, falando que ele fazia certos O rituais, uma primeiro coisa meio artigo estranha. dele, meu trabalho é destronar Deus. minha missão, né, é destronar Deus. É o Exato. primeiro artigo do homem, pô. O cara já mandou real. Agora, eu vou falar uma coisa assim da minha preferência. Eu prefiro ter inimigos assim. Eu prefiro ter pessoas assim, que o cara dá pra virada mesmo e Não, e assim, é mais fácil lidar com uma pessoa não dessa. é covardia, né? O cara, ele fala o que ele quer o tempo inteiro. Tipo, ele não tá escondendo atrás de uma parede, né? Pois é, não é... E assim, hoje, qual que é a grande diferença do pessoal de hoje? Hoje, você está, para usar essa analogia, né, você está falando atrás de uma máscara, atrás de um personagem, atrás de uma parede. Você nem tá a um lugar lá, mas você tá, enfim, é aquela coisa do Aquino, né? Eu nem estou aí, mas está se cagando, né? Que a coisa... A coisa é grave, assim, gente. Esse é um assunto gravíssimo, é um assunto seríssimo, envolve todas as áreas que a gente tem dada hoje como ciência, como nossa cultura e a expressão da nossa identidade, enfim, E até genuína. E não é bem assim. até uma coisa importante, o próprio professor Olavo também falava a respeito disso, de que quando você começa a aprofundar seus estudos, né, na vida, quando você começa a ler e ter mais conhecimento em uma determinada área que você resolve estudar, qual que é a marca disso, né? Você compreender através das suas leituras e dos seus estudos, fazer uma anamnese na sua consciência do quanto a cultura, o quanto tudo que está ao seu redor te influenciou. Porque o que acontece? Muitas vezes você tem interesse em uma determinada área, você vê a vida por determinado viés, mas você não sabe nem por quê. Por quê? Tipo, por que que eu tenho simpatia com tais coisas, tá? Era uma coisa de família, tal, sei lá. No meu caso mesmo, né? Eu vejo essa capa aqui do Sgt. Peppers, né? Do Beatles. Eu ouvia Beatles na minha casa. Os meus pais, tal, sempre gostaram muito Haja do paciência. grupo, né? Sempre gostavam. Lá em casa a gente odeia Beatles. Pra lá com Beatles. Eu gosto de Brad. Brad é legal, mais romântico. Então, escutava-se muito, né, do Beatles e tal. E aí você, poxa, me liguei nisso e tal. E depois que você vai aprofundando os seus estudos, né, na vida, compreendendo mais algumas coisas, você percebe, poxa, como é que isso chegou até mim, né? Então, pá, foi a cultura, meus pais, os dois boomer tal, e foram influenciados muito por essa cultura. E hoje eu me vejo, como o Cameron mesmo me perguntou, pô, você escuta ainda essas coisas? É uma pergunta interessante de se responder, porque até se eu ainda escutasse,
E eu não tô dizendo pra você parar, faz o que você quer da sua vida, meu, você é adulto. Até se eu escutasse, eu teria que me perguntar muito, mas por quê, né? Quem que era esse flautista da Stairway to Heaven, né? Que é dito. O que que tá sendo dito aqui nessa letra dos Beatles aqui, né? Qual que é a estrada longa sinuosa, né? The Long and Winding Road. Tipo, quais são os símbolos? Quais são as verdadeiras mensagens que estão ali por trás? Não é só uma conversa romântica, né? As músicas nessa época elas tinham uma liberdade mais poética do que hoje, né? Hoje é muito concreto. Hoje é senta, 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 senta. Pois é. Antes o Roberto Carlos, para falar do sexo, ele falava do côncavo e do convexo, né? Que era uma coisa mais simbólica, né? Que você tinha que sacar ali por trás da história. Então, quando você vai cavando por trás dessas coisas, né? Igual, eu gostava muito também daquele grupo do King Crimson, né? Um grupo Nossa, de música de sim, prog e tal. E eles falavam muito, eram ateus, né? Os caras, então você via muita coisa ali por trás dessas influências, o Pink Floyd mesmo, muita influência mística, né? No conteúdo, até a capa do Dark Side of the Moon, Prisma. E muita droga também. Ah, é Muita loucura, droga psicodélica. Então, só. E a droga psicodélica, ela pode qualquer um que usa droga psicodélica, se você observar o que o cara tá falando ali, falo isso até por experiência própria, viu? É só conversinha assim, eu tive uma revelação interior e não sei o quê. É um papo do Crowley de noia, assim, sabe? O Crowley também se utilizava lá dos psicodélicos para poder entrar em contato com as entidades, não sei o quê. Só que assim, a experiência de um cara que tá só usando por curiosidade, ela vira uma parada totalmente egocêntrica e que, não, eu entrei em contato com o universo, não sei o quê. Você fica diferente. Claro que você toma lá os cogumelos alucinógenos, claro que você vai ficar diferente. Mas, assim, tratar aquilo como uma revelação de uma verdade suprema que é incomunicável aos outros mortais, a não ser que eles submetam essa mesma loucura, para com isso. Você Não é só tava verdade? muito louco, né? Você só tá muito louco. Você só tá muito louco, sabe? E assim, eu até puder confessar aqui, já tem um negócio chamado dose heróica. Eu já me submeti a um negócio desse chamado dose heróica. Gente, o máximo que dá uma hora é tédio. Você fica assim, tá bom, já deu. Fica lá, fica viajando, não sei o quê. Nesse dia eu terminei meu dia lá vendo A Bastilha, Vai Entrar Sem Filtro, quando aconteceu lá o 8 de janeiro. Então, você vê assim, e você vê o Vai Entrar Sem Filtro sob efeitos psicodélicos, é uma coisa bem engraçada. De vez em quando, assim, você percebe umas sacadas assim, você fica, acho que eu tô entendendo a mente do ministro. E você tá viajando a maionese ali. Você tá muito louco. Tirando conclusões, você mesmo tá tirando essas conclusões, porra. O Olavo já matou a pau. Olha, a experiência do drogado é só legal pra ele, mas pra quem tá ouvindo é uma coisa chata pra caramba, assim, tá bom, tá muito louco aí viajando, hein? E o cara, não, eu tô aqui, ó, nos universos. Não tá acontecendo, você tá muito doidão, entendeu? Toma um banho gelado lá, entendeu? Aí você apruma, entendeu? Você só tá chapado, a verdade é essa. E muito dessa mentalidade, né, de você ter uma experiência mística através de drogas, né, em geral, isso permeou muito, né, a Muito. mentalidade ali, década de 60, 70, até 80, a galera, chapou demais, tanto que muitos ficaram conhecidos, né, quando se foram, né, quando morreram por abuso sistemático, É um uso, noia. O que né? que esse ele falou? Noia. Ele era um noia. Usou. Muitos eram músicos brilhantes, poetas, tal, mas, os caras chaparam legal, assim, né? E hoje em dia, as pessoas, não, eu não posso. Você pede assim, você vai numa reunião de negócios, pede uma cerveja, que é isso? E aí tá lá, a mesma pessoa que tá fazendo esse drama, eu tô utilizando microdoses agora, o meu Isso. psiquiatra passou ketamina pra mim, então eu tô fazendo essa dose terapêutica de ketamina. Eu falei, e eu vou tomar uma cervejinha aqui, nossa, parece que eu tô, sabe, esfaqueando o avô dele. Pô, para, né? Entende? E agora, só que assim, você quando tá no psicodélico, isso foi uma parada que eu pude perceber, assim, né? Quando eu me induzi a essas experiências aí. E eu nunca fiz isso em público, viu? Eu só faço dentro da minha casa, é um negócio bem entediante, viu? Você, inclusive, assim, pô, o hippie mais chato do planeta. O cara tá doidão lá e vem no Weintraub e depois meteu um Olavo, puta, cara chato pra caramba, hein? O cara tá viajando mesmo. Isso. Mas a coisa é assim, o psicodélico, ele torna a pessoa sugestionável.
Ok. Essa é a primeira coisa que acontece. Porque, assim, quando você pensa, como é que é a nossa linha de raciocínio quando sóbrio? Ela é mais ou menos, por mais que ela seja fragmentada, é como se fosse uma linha reta, né? Sabe, é meio que uma receita, assim, você vai seguindo um passo a passo. Geralmente a gente pensa assim. Tanto É, que é importante, inclusive, dizer isso. Eu estava lendo um livro há pouco tempo a respeito de sonhos, né? E quando psiquiatras vão fazer análises de pessoas a respeito de sonhos, eles têm que entender essa linearidade. Porque se a pessoa sonha de um jeito muito doido, né? Não se ela sonha, mas se a descrição dela é desconexa, pode inclusive ser sinal de que ela tem problemas psiquiátricos. Eles nossa. diagnosticam desse jeito. Pensei nos meus sonhos aqui. Não, não, mas não é o tipo do sonho. O sonho pode ser maluco, mas quando você O vai relato. a descrição, olha, aqui pra lá tá não, ele tem que ser linear, né? Ah, se eu Entendi. vi um negócio tal, aí eu vou do começo pro meio, pro fim, aí eu conto um pedaço da ponta, isso mostra um pensamento desordenado, inclusive, Entendi. Entendi. Foi assim, ó. Por que a gente tava falando disso? Você vê. Da de cabeça. você Do, chapadão. do pensamento, né? Quando você tá sob o efeito do psicodélico, o pensamento, ele parece que sai da caixa mesmo. Sai da caixa. Então você começa a relacionar coisas que você, só, de maneira sóbria, não ia fazer essa relação. Isso quer dizer uma coisa a mais? Ou positiva, de Duvido. jeito nenhum. Duvido, entendeu? Duvido. Isso aí é cada um com cada um. Então, por exemplo, eu lá que tava fazendo essas besteiras aí, vendo minhas coisas, eu tive ideias ali que meio se pagaram, entendeu? Foram interessantes, eu pude apresentar para alguns clientes, alguns amigos, todo mundo gostou. Uhum. É Mas não é uma coisa. propaganda. E Não é eu não tô propaganda. fazendo um ódio assim, tá ligado? Não, é só do tipo assim, só que assim, tem gente que passa, e geralmente são pessoas que acreditam assim em energia. Ai, não, eu não acredito em Deus, eu acredito numa energia. Ai, cuidado, toma choque. O A tomada. cuidado, sai pra O lá. Deus tomada. Vai tomar um choque aí do fantasma daqui a pouco aí. E, assim, essa galera, eles estão lá na influência do psicodélico e aquelas abstrações, aquelas coisas que eles estão pensando, o cara toma lá com um significado que, ai, nossa, olha só, mudou minha vida e, pô, nada a ver, você tá só doidão. Só chapou. Entendeu? E que nem, assim, se você chapa lá, que nem o Aleister Crowley, o cara vai lá, mete álcool pra dentro, uns 25 gramas de cogumelo, fica lá fazendo yoga, não sei o quê, mete umas respiração que, sabe? Fica também respirando aí, de um Dinâmica. jeito muito doido aí, você vai ver sua pressão cair, você vai ficar bem, bem doido também. Inclusive, é o princípio da meditação dinâmica do Osho, né? Tipo, é você hiperventilar, e aí você faz o exercício físico, e aí o cara começa a entrar numa espécie de histeria induzida, Pois né? É é. parte disso, isso é um processo E que, nunca na é visão uma, deles, é místico. e nunca é uma coisa louca assim, se você vê que você tá ali num ponto que você, qualquer coisa que for dita ali, tá bom, entendeu? Não é? Então, Tá mas bom. isso ganha um significado, né, místico, justamente porque a experiência que você teve, você estava num nível de consciência menor, Pois é. e aí aquilo incutiu na sua E eles cabeça. chamam de consciência maior. Não, eu tô aqui com a mente muito aberta. É nada, Não que isso seja bom, né? pois sabe? Não tá, não, tá bem aberto, vai cair, cuidado, hein? Meu, Vai, vai cair o cérebro da vai cabeça. soprar uma lobotomia de energia. Vai assim, nossa, acredita em energia. Para com Isso. isso, é coisa ridícula. A gente Claro. Não, mas uma coisa é séria. Eu não, também, existem várias nuances. Eu acredito nisso quando você chega num lugar e você sente, aqui tá meio barra pesada. Claro, eu também sinto isso, todo mundo sente. ok. Mas eu não posso resumir que assim, essa é a grande força do universo e Não, calma. Já é demais. Já é demais, demais, demais. E olha só, quem que são os únicos inimigos desse pessoal? Não... Pois é, são sempre as mesmas pessoas que são os inimigos desse pessoal. Enfim, né? Como você pode ver, imagina só o que o grupo do Aleister Crowley estava fazendo, rezando, né? Na visão deles, para o Vaticano II dar certo. O que eles não sabiam, né? Agora, agora, agora vamos pensar assim, né? A gente tá falando tanta coisa, chama todo lado. Vamos fazer, vamos fazer uma evolução do assunto? Vamos mudar Isso. para outra coisa? Não, não, a gente não falou ainda do menino aqui. Aqui, ó, tem É, o Bowie, por exemplo, o David Bowie, né, para você que
conhece aí o rock e tal, ele também, né, tem uma influência aí do Crowley, né, até toda a simbologia aqui egípcia, né, e o Egito é muito importante na obra do Crowley porque ele canalizou o Aiwas no Cairo, né, na lua de mel dele lá e tal, ele usa toda essa simbologia. Tem o David Bowie aí também, que era um grande admirador, né, isso tá em toda... O que tá tudo bem, Se cara? for da lua de mel, eu pensei o negócio, imagina a mulher dele, assim, amor, vem pra cama. Aí o cara, não, peraí. Peraí que eu tô aqui, tô muito louco aqui falando com o ET. E aqui, ó, já entra essa figura que a gente falou pouco aqui até agora, que é o Anton Sanzor Lavey, né? Eu acho que eu vou deixar a imagem assim, depois eu vou expandir melhor, né? Aqui esse rapazinho, quem que era ele, né? Eu já toquei aqui por cima dele, né? Que ele é fundador da Igreja de Satanás, ele foi quem escreveu a Bíblia Satânica. E esse cara, ele tem uma ideia mais materialista, mais... Para citar o termo que ele mesmo usava, inclusive engraçado, né, Cameron, que ele usava o termo empoderamento. Por que será, né, que todo mundo usa hoje? Talvez as Exato. pessoas, É. elas rebeldes a Deus, elas, né, beberam um pouquinho das mesmas fontes, né? E ele usava muito o termo de empoderamento, autoempoderamento, né, materialismo. E essa galera de Hollywood se reunia muito, né, com o LaVey. Tem até uma questão recente, eu não sei se você viu, Cameron, que a filha dele deu uma entrevista pro Jordan Peterson há pouco tempo atrás. Isso aí só tá no meu horizonte de assuntos. Eu só sei que isso aconteceu. Eu achei que você ia falar que a esposa dele é igualzinha a Taylor Swift. Ah, É. não, nada disso. Era mais simples do que o que você está pensando, que ele era um cara que influenciou muito do pessoal aí moderno, né? E ele fazia esse símbolo do Horns, né? Que eu já mostrei ali na foto do Beatles. E aqui tem uma projeção, né, de alguns grandes artistas, né, algumas pessoas que usam essa mesma simbologia. Claro que eles vão dizer, né, Cameron, não tem nada a ver, pô, são outro significado, né, não vai fazer um símbolozinho com a mão, você não tá em Salvador, né, não precisa ter Exato, medo, é. né, de Pois fazer é. símbolos com a mão, né, Minha mãe mas... tocou com o Dio, você acredita? Minha mãe conhece lá o cabeludo ali embaixo à esquerda ali, pra É quem o não conhece. Dio? Minha mãe se apresentou com o Dio e o Deep Purple em 98, alguma coisa assim. Caramba, aqui no É, Brasil? pois é, falou que quando o Dio entrou no palco, falou que parecia que ia cair o Credit Card Hall. Foi essa pegada mesmo. E a coisa dessa imagem, se puder fazer um comentário aqui breve, já volto para você. Nessa imagem que o Lavey está falando aí com um jornalista, você consegue encontrar esse vídeo no YouTube, tem alguns que são inclusive legendados, que é onde ele está explicando por que você faz esse símbolo. E ele diz que é uma maldição, você está jogando a maldição à pessoa, né? Então, é aquilo, na Bahia você é de facção. Para esse maluco você está fazendo uma maldição mesmo, de fato. Exato. Então, olha, é tão difícil, é tão difícil saber para onde que a gente vai jogar agora o assunto. Eu tô Que querendo falar um negócio aqui, e tô guardando aqui, que é para a segunda parte mesmo, que é para quando a gente entrar na segunda parte a coisa fica louca, isso. porque olha só, você não concorda que se você tem um arqueólogo nos anos 30, você já viu aquele filme do Johnny Depp, que ele é um filme antigo de terror, que ele é chamado por um ricaço, ele é uma espécie de investigador, assim, ele é um cara que cuida de livros, assim, e ele é... A Janela Indiscreta, não? Eu não lembro, Não, não, não não é. é. É, Eu é não um, lembro, não, é um cara. filme que ele vai investigar, que ele é contratado por um ricaço. Esse ricaço pede para ele achar lá um livro que foi assinado pelo próprio demônio. Ok. E, assim, esse ricaço estava atrás desses manuscritos, porque, assim, quem tivesse as cópias originais daquele livro, juntasse lá, né, as páginas que o próprio diabo assinou, o cara fazia um ritual ali, enfim, ia se fuder. Logo depois, essa é a real que acontecia, né? Só que ele não entendia isso. E o que acontece? Agora, vamos pensar assim: qual que é a diferença disso para um ricão que ouviu todas essas besteiras, o cara já não tinha fé nenhuma mesmo, e ele falou assim: olha, eu acredito nisso, e se o Crowley está dizendo aqui, né, que entidades estão aqui
escondidas no Egito e a gente vai ter que achar o túmulo delas porque tem tal artefato que se você achar esse artefato você consegue concluir um ritual, consegue concluir uma parada aqui, um estudo oculto. E o cara move lá mundos e fundos para levar uma equipe de 20, 30 pessoas para ficar lá de vassourinha no meio do deserto e limpando as coisas. E olha aqui, os índios fumavam maconha aqui há 6 mil anos atrás, continua fumando até hoje, não tem índio no Egito, mas enfim. Olha só, e a capa que isso é dado como ciência, para mim é um negocinho de enganar burguês. Ah, você engana aqui grande parte das pessoas, você diz que isso aqui é um mero interesse acadêmico, e de fato é, porque a pessoa vai produzir uma pesquisa, essa pesquisa vai colher frutos ali na própria academia, ele vai ter todo o prestígio nas universidades e tudo mais. Vai ter fundo para pesquisa dele, exato, né, grana. Vive a vida lá, tá pegando aquele interesse oculto dele e transformando aquilo em outra coisa, né? Exato. Até interessante você ter tocado nesse ponto, cai muito no que eu falei anteriormente lá das escavações no Tibete, que muitas múmias foram levadas para a Alemanha, e o que aconteceu nessa época? Eles diziam abertamente para a sociedade alemã, para poder ir lá buscar, o que eles vão fazer no Tibete? Pô, a Alemanha não é aqui, meu. Tem que conquistar a Europa. Tem que deixar a Europa, e que eles chamavam de Judenheim, né? Que é livre dessa turma aí, pô. Era isso que era a propaganda dele. Só que quando ele foi para o Tibete, ele foi lá dizendo que não, eu estou em busca da raça ariana, do primeiro ariano. Foi isso que ele disse. Ele levou estátuas, né? Levou, enfim, N artefatos de lá. E entre estes artefatos, a turma lá era profundamente influenciada pela Blavatsky, né? Lá a turma lá da SS e tantas outras instituições lá que faziam parte do Estado alemão na época. E eles estavam buscando, na verdade, por essa força vital que eles chamavam de vril, né? Então, eles publicamente diziam uma coisa, que era, não, uma finalidade científica, de busca por um artefato, de busca por achados genéticos, quando, na verdade, o que eles estavam buscando era, né, artefatos místicos. E, olha, esse negócio do Tibete, para quem já jogou Uncharted no PlayStation 3, Uncharted 2, esse é o tema do jogo. Você tá indo pra Shambhala, e quando você chega no Tibete, no jogo, você encontra os nazistas lá. Então, é bem interessante. Se você quiser, quem joga videogame... A história está aí. Pois é, você vê, não é uma coisa assim, olha, isso até nos games os caras estão falando disso, não é mistério nenhum que esses eram uns macumbeiros aí de marca maior, esses caras. Se você quer esconder uma coisa, deixa ela bem visível. Exato. Exato. Aqui, ó, até... o cara tá com plug anal, tá falando isso. Aqui a turma, até vou dar uma expandida nessa imagem aqui para o pessoal conseguir enxergar melhor, né? Cada elemento dessa foto, que é muito importante. Por exemplo, aqui você tem o senhor George W. Bush, né? Presidente americano, ele foi presidente, o pai dele também, né? Aqui, quando nós descemos, nós temos o Ronnie James Dio aí, que trivia, né? Curiosidade importante aí, que a mãe do Cameron se apresentou aí com o Ronnie James Dio. Aqui você tem o Gene Simons, né? Do Kiss. Vacinado. Também, outro roqueiro. Você ainda tem aqui o grande... né? Os últimos dois presidentes democratas, o Biden, agora que vai deixar aí a Casa Branca, e o Obama fazendo horns, né? E ainda aqui no canto, eu não sei quem é esse senhor aqui, mas deve ser muito conhecido, deve ser alguém da sociedade americana, é. não o conheço, tá bom? Fazer o quê, né? Eu não vou enrolar, não vou falar, né, meu, que era outra pessoa aí, pô. Não. Aí aqui ainda, ó, se liga nessa imagem aqui, seu Cameron, você que está muito atento. Aqui, ó. Quem que é esse rapaz aqui? Esse rapaz que tem um zóio de uma cor, o zóio de outra. Rosqueirão Marilyn Manson. Ele é ele mesmo. E aqui o Lavey já tava mais velho, né? Já tava com a orelha imensa já, porque é uma coisa, inclusive, que fica meio estranha, né? Quando a gente fica calvo e vai envelhecendo, a orelha parece que fica maior, né, seu Cameron? E aqui ele tá com a orelha, parece um orelhão mesmo. Desculpa cortar. Diga lá, meu amigo. Imagina você ser um grande mestre do mal. Que coisa chata. Porque assim,
Eu penso isso e eu acho, assim, uma coisa muito graciosa lá, por exemplo, assim, tem lá o cara que é pastor, fala com 150 mil pessoas por dia, haja Uhum. saco. Aí tem lá o cara, assim, e o pastor, ele chega e daí eu ouvi cada coisa, que, reza por mim, que não sei o quê, não sei o quê. Imagina as pessoas que vai lá com o Papa, não sei. Agora, imagina você ser um mestre do mal. Aí chega lá o roqueiro, o que você tava fazendo? Eu tava me sodomizando ali no banheiro ali com o desodorante, e aí agora eu tô não sei o quê e tal, e cadê as cabritas pra gente matar e chupar o sangue? Imagina os papos que esse cara não ouve o dia inteiro para trás essas fotos, o meet and greet né, dos satanistas. Aí foi só aqui falar com o grande mestre do mal. Aí você tem que Exato. ouvir o cara falando: eu tô pensando em matar toda a minha família, não sei o que aconteceu lá, eu vou enganar o fã lá, meter um golpe nele, vou fazer um site aqui de pornografia, entendeu? E o cara tá lá. Só papo aranha, só coisa maluca. O diabo que te alavanca, meu filho. É isso. Coisa chata. Enfim, com licença, tangente aí. Ele aqui tá junto com o LaVey e ele tem diversas referências na obra dele, né, do Marilyn Manson, essa questão do satanismo, né, que é chamado de satanismo moderno, né, muito influenciado pelo LaVey. Ainda outro cara aqui, ó, esse é famoso, hein, esse aí todo mundo conhece, já estava mostrado ali numa outra foto, mas eu resolvi pegar essa também para deixar um detalhe mostrando que é recorrente, né? Em diversos discursos públicos também tem. Poderia pegar foto aqui da Hillary Clinton. Não falta gente fazendo esse símbolo do horns, né? Que seria uma espécie de maldição. Que tem cristão que pode ver isso aqui e falar assim: isso aí não significa nada. Tá bom, eu também sou dessa turma, que você chuta macumba, que o cara faz um negócio desse, você, sabe, mostra o dedo no meio pra ele. Coisas assim, eu sou dessa turma aí também, de que, tá bom, ó, o cara lá metendo louco. Mas assim, esse cara acredita nisso. Exato, essa é a questão. Ele acredita Para ele nisso. é verdade. Ele não tá, sabe, fazendo esse negócio do nada. Sim, sabe, não, ó, eu tô fazendo aqui, mas você não acredita, então não tem problema. Sabe, não. Não, pô. Um católico não faz um sinal da cruz e o outro católico tá vendo e fala assim: acho que esse cara aí é um do Islã, uma coisa assim. Não, ninguém deduz isso. Entendeu? Ninguém deduz isso. Uhum. Só burguesinhos. Que coisa linda. Não, as pessoas fazem isso e cada um faz o que quer, né? Não existe isso, pô. Pelo amor de Deus, sabe? Não Tem existe. esse pensamento do cada um faz o que quer e não tem nada a ver, né? São as duas frases mais usadas por essa turma. Pois é, procura um negócio aí, vê se a gente acha no Google desse Claro, jeito, né? Ó, deixa eu ver. Barack Obama, Barack Obama funny outfit. Funny outfit. Vamos ver se a gente vai achar. Deixa eu ver se eu encontro primeiro. É ele que ele tá com uma máscara assim e uns chifres. Do lado do outro negão lá, um amigo dele também. Deixa eu colocar aqui na tela, fica mais fácil para você. Funny outfit. Não vamos achar rápido assim, não. Procura Ritual Mask. Outfit. Não, aí não, né? Procura Ritual. Barack Obama Ritual. Ritual Mask. Aí, ó. Essa aqui? Aí, ó. Pois é. É o Obama aqui, cara? Exatamente. Ah, não, velho. Não é possível. Exatamente. Esse negão aí, o pessoal fala que é o pai das filhas dele. E a filha mais velha dele é igualzinho esse negão aí. Oh, meu Deus. Não, cara. Não é possível que eles deram esse mole. Eles deram esse mole, meu. Não, ficou muito claro aqui, né? Que é o Obama vestido de boi bumbá aí. Que, se ele tivesse lá no norte, ele ia ser do caprichoso ou do garantido? Olha, rapaz, eu não conhecia essa foto, não. É interessante. Porque, assim, na verdade, é o que eu comentei anteriormente. Quando você quer esconder alguma coisa, torne ela pública. Torne ela muito pública. Porque tem aqui até um vídeo interessante que eu vou colocar aqui para vocês. Nossa, isso aí. Esse aqui é interessantíssimo. Eu vou é pôr... mainstream, inclusive, isso aí. Exato. Então, assim, vocês não vão conseguir ouvir, né, o vídeo aí, até porque também tem a direito autoral, vou tirar até o som. Mas o que acontece, né? Aqui, quando explode aqui e tal, beleza, o trem tá passando. Deixa eu ver, inclusive, se é isso aqui. Talvez não vai nem mostrar, né? Aqui, ó, beleza. Começa aqui, Angela Merkel aí falando, tá? Vai ser nota 10. Aí tem os operários, tudo empurrando. Eu não sei se vai mostrar exatamente o momento que eu gostaria, mas aí, ó, o pessoal. As pessoas vestidas de bode, né? O pessoal seminua aí, essas simbologias aí de
meio, como é que é o nome? Ícaro, né? Aí tá o pessoal com as peruconas, não tá mostrando aqui nesse vídeo. Eu marquei bobeira em não separar antes. Túnel São Gotardo, bodes. Deixa eu pegar aqui só uma imagem para vocês verem. Mas é isso aqui. É isso, é esse bode aí. Exato, é o. Peraí, rapaz. Esse cara saiu se contorcendo assim, e dançando. Se contorcendo e dançando como se ele fosse aqui habitado, né, por uma entidade. Aqui a resolução não tá das maiores, mas aqui é uma foto atrás, né, que imita aqui essa questão do bode. E aqui essa foto da imprensa, né, mostrando uma espécie aí de cara, né, com um bode na cabeça. E lembrando, né, que toda a simbologia do bode aponta para esse cara aqui, que também foi um grande místico, né, um dos mais importantes, né, o tal do Eliphas Levi, né, que fez esse O desenho. desenho aqui que ficou muito conhecido ao longo do tempo, né, que Pergunta é pro o maçom Baphomet. se é amigo dele ou não, esse cara aí. Pergunta aí, se é amigo do bode? Pergunta pro maçom isso. E quem que é só noivinha? Mas eles não vai falar. Isso, mas a questão, assim, quando a gente pensa nessa simbologia aqui do Baphomet, né, o tempo inteiro ele aponta para dualidade, né, que é um conceito muito explorado pelos hermetistas, né, pelos místicos em geral. Então aqui, por exemplo, você tem na imagem aí, eu não sei se dá para ver claramente, mas de repente você pode ver isso separadamente. Ele vai ter 3 dedos para cima e 3 dedos para baixo, né, onde ele aponta para o céu e para a terra. Então é tanto a terra quanto o céu, mundo místico, mundo sobrenatural e o mundo natural físico. Aqui, ao mesmo tempo, você tem os seios, né, de uma mulher aqui em cima, e embaixo você tem uma figura masculina. Isso aqui é um símbolo, né, para o órgão, né, masculino, né? Ainda você tem o animal, que é o bode, e o humano embaixo, né? Então o tempo inteiro ele está apontando para a noção de dualidade, essa figura do Baphomet aqui, que foi desenhado pelo Eliphas Levi, um dos místicos e ocultistas mais importantes da história, né? E tem até um detalhe interessante, Cameron, que eu vou mostrar aqui para o pessoal, enquanto você comenta aí a respeito dessa figura. Segura no refrão aí que eu vou puxar para o pessoal uma coisa Dan, muito interessante. demorou. Se, um comentário aqui, talvez saia pela tangente, né, mas um comentário a respeito dessa figura. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nenhuma figura pode tomar a nossa forma. Nenhuma figura. Então, assim, quando as pessoas que são médiums, elas têm contato com espíritos, são médiums visuais, elas estão vendo ali o espírito, a maioria deles vai falar que o fulano nunca aparece por inteiro. Então, apareceu o espírito aqui do seu Zé Alfredo. E o Zé Alfredo apareceu, ele estava só de tórax para cima, uma coisa assim, meio desfigurada, mas é porque o mundo etéreo é dessa forma mesmo. Não, não é. Ah, tanto que na Bíblia tem uma vidente lá que ela vê um fantasma por inteiro e se assusta uma hora, porque ela nunca havia visto um fantasma por inteiro. Um homem, sabe, parecia um homem para ela mesmo. E aquilo era um fantasma de um ser humano mesmo, era um espectro de um humano. Agora, você vê o Baphomet, né? O Baphomet é uma figura antropomórfica, né? Isso, A gente pode resumir assim, só que é, é, tem essa coisa, ele é um trans, né? também. Ele tem ali os dois sexos, na É verdade. uma figura dualista, né? Dualidade, A sabe? idade a É o ideia, o famoso tempo X. exato. É o dualismo. O tempo inteiro ele tá aqui, ele é um e ele é outro. É uma coisa meio fluida. Até importante, ó. Vou colocar uma outra imagem aqui na tela para vocês verem, ó. Que aqui é a dona Madonna, né? É, ela sempre, né, tá envolvida nesse tipo de coisa também. Ela com os chifres aqui, do Baphomet. E aqui embaixo tem, né, a mão para cima e para baixo, né, o que seria esse símbolo que E versa o tempo inteiro céu e terra. essa saia romana também. É, É é, tudo alusão aos pagãos do passado. Toda essa galera faz alusão aos pagãos do passado. Todos eles fazem. E se você diz alguma coisa, nossa, como você é careta. Não, isso é ignorância, isso é só uma expressão artística. É claro que a gente vai utilizar, porque já utilizaram antes, então como é que a gente vai utilizar?
É um pensamento Sempre relativizam, né? sempre relativiza, e uma coisa tão elementar que dá até canseira, assim, nossa, que difícil falar essas coisas. E outra coisa aqui importante também, que eu gostaria de mostrar para o pessoal, olha só. é essa cena clássica Eu ia aqui comentar isso aí. do Forrest Gump, né? Eu vou até deixar aqui em tela maior para vocês, mas, inclusive, é uma coisa curiosa do cinema, né? Eles estão fazendo um filme novo agora com o Tom Hanks, né? E essa mesma atriz, eu não me lembro o nome dela, ela chegou a fazer o House of Cards também, agora, enfim, não me lembro o nome dela. Ela é a mulher do presidente, né? Do Frank Underwood, ela é a Nossa, eu só mulher percebi dele. agora. Olha só. Ela é a esposa dele. E aqui eu vou deixar soltar aqui, não vou mostrar tudo, tá? Porque pode dar problema pra gente aqui no canal, questão de monetização, tá? Aqui eles estão conversando, tal, ela tá com os hippies. Olha aqui, ó, que interessante. Não, você já sacou, né, Cameron? Você que é vivo aí, já percebeu. Aí, ó, olha o que ele vai entregar pra ela. Olha a estrela que está no peito dele. Exato. Ela é uma estrela que ela parece outra estrela aqui, né? Cadê aqui, ó? Aqui, ó. A estrela que fica na cabeça do rapazinho aqui, né? Parece muito. É a mesma estrela que simboliza aqui o bode, né? E o que ele tá entregando para ela? Uma espécie de, digamos, um amuleto? Pode ser? Um Eu vejo amuleto, assim. um item ou um símbolo. Ah, tá, beleza, tal, tô entregando aí pra você o Forrest Gump e tal, foi uma estrela dele, uma insígnia, tal, que ele tá entregando pra ela. Beleza. Aí eu vou passar aqui um pouco adiante, ela vai se despedir dele, entra no ônibus pra ir embora, tal. Forrest Gump é um filme clássico, né, de 94. Aí ela vai dar o tchau, tudo, beleza, vai embora com o cara. Tá. E aí, ó, quando ele vai se despedir dela, aí Já faz era, um morreu paz e na Bahia. amor, exato. Olha o símbolo que ele faz. Olha a outra mão dele, olha só. Você vê, né? Aqui você tem uma figura que é muito, muito similar à noção. Assim, você tem que entender o símbolo como um todo. Primeiro, ele entrega um pentagrama para ela, né? Que é essa figura aqui que tá na cabeça do Baphomet aqui. Cadê eu perdi meu Baphomet? Ah, tá aqui, o menino. Ele tá aqui, ó. Ele entrega um colar, né? Que tá com essa figura aqui, uma figura óbvia essa aqui de ponta cabeça, né? Essa ponta tá para baixo, que ela simboliza a figura do bode. E aí depois ele faz essa mesma figura aqui, ó. O Tom Hanks tá com a mão para cima, outra mão para baixo. E aqui mesma coisa, essa figura do Baphomet, né? E Cameron, vamos lá, vai. Eu tô muito chapeuzinho de alumínio ou não? Porque por que ele tá com esses dois dedos para baixo? Digamos que ele tá só com os dois dedos para cima. Pô, legal, tá bom, vai. Ele tá apontando dois dedos para cima. Mas por que os dois dedos para baixo, meu amigo? Não tem. Isso, assim, né? A gente só pode fazer especulações a respeito disso, né? Mas é óbvio, é coisa evidente. Se você não quer especular em nada, ele tá se mostrando. Ele já mostrou o suficiente de que, assim, se um católico faz o sinal da cruz quando ele vai comer, você entende muitas coisas sobre aquela pessoa. Na verdade, agora, para É um mim, eu símbolo. vejo da mesma forma. Você tá, Exato. sabe, você não faria isso se você não fosse dessa área. E Não outra é? coisa Não tem importante, outra né? coisa a se dizer, não sei isso, né? Você não faria isso se você não fosse deles. Exato. Você tá Sabe? fazendo, na verdade, quando você faz esse símbolo, como você comentou, né? A pessoa faz o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e tal, faz o sinal da cruz, ela tá simbolizando o pertencimento a outro grupo, ainda que ela faça somente para ela, né? Mas se outra pessoa vê aquilo, não, esse cara é dos nossos. Ele não entende você, ali é um bandista ali fazendo o sinal da cruz. Se bem que no Não, Brasil tudo pode acontecer. exato, O... exato. Não pode ser, pô. Se esse cara faz isso é porque ele é, obviamente, cristão, né? E aqui, nesse caso, símbolos importam, né? Até mais falando do Tom Hanks, a gente poderia falar mais sobre ele com profundidade, mas o tema que envolve ele é muito pesado, eu não sei. Exato. Depois a gente pode falar, né? Envolve também Hillary Clinton e muitas outras pessoas. Sabe, é um tema da barra pesada. Tem muita gente que fala, não, o tal do Pizzagate, ele é uma palhaçada. Teoria da Teoria da conspiração. conspiração, aquela pizzaria, blá, blá, blá. Olha, se você está relacionando Pizzagate à pizzaria,
você já não sabe do assunto mesmo. O Pizzagate, ele surgiu com os e-mails do João Podesta, e não com a pizzaria lá, o Comet Ping Pong. Então, assim, É outra história. nem isso você fez, meu amor, esse estudo. Então, é melhor, né? A maioria desses assuntos de conspiração, para falar a verdade, são todos assim. É um bando de gente curiosa, sabe, falando umas coisas que não entende e das impressões mais vulgares que ela tem sobre o assunto. A gente está tentando deixar isso aqui num nível de uma conversa, porque é um assunto muito denso. Ninguém aqui é especialista nesse, né, sabe, nesse pessoal. De fato, né, assim, a gente está só apontando que, olha só, olha como tudo volta para a mesma fonte. Então, assim, Exato. esse é o grande ponto. E, assim, se todo esse pessoal da elite, ah, vamos dizer assim, da elite artística, você tem a elite financeira, você tem a elite política, se toda essa galera está submetendo a esses valores, a essas ideias, não é, a esses cultos, por que eles não começariam a querer passar, assim, eles não passariam isso para todos os outros? E assim, como se você tem uma religião lá que você vê quem não é da sua religião como escravo, por que você não trataria alguém que não é da sua religião como escravo? Natural, nada mais natural que você trate, não é? E assim, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor nem nada, é uma coisa meramente evidente. Você vai tratar como você está sendo educado. Não é verdade? Do que se espera aí de um cristão? Se espera que ele siga, primeiramente, os 2 primeiros mandamentos, Uhum. certo? É a primeira coisa, assim, né? Os 2 primeiros mandamentos. E assim, se tá lá o cara metendo louco, meu, é aquilo ali. Tá bom, ele pode ter a vontade e tudo mais, mas de fato ele não é. Uhum. Não é verdade? De fato mesmo o cara não é. Agora, ah, assim, o que eu penso, né? Aqui a gente já vai entrar na segunda fase do programa. Eu quero falar, assim, a respeito dessa influência científica mesmo da coisa. E eu vou falar agora de uma experiência minha, né? Como o pessoal já sabe aí do primeiro programa, bicho, eu sou terraplanista até segunda ordem, entendeu? Assim, pra mim a Terra é plana, Uhum. e aquela coisa assim, com que base no que você fala que a Terra é plana? Eu tenho uma preferência por isso. E foi uma preferência que ela surgiu, como eu contei no primeiro episódio, através de uma conta. Eu um dia fiz uma conta que eu peguei o mapa astrológico mais antigo do planeta e eu calculei a distância que a gente percorreu no espaço até então. E assim, no modelo heliocêntrico, cada sistema e cada galáxia está numa direção X. Eles não estão todos indo para a mesma direção. Não é uma estrada que está todo mundo assim, um atrás do outro, indo no mesmo lugar. Não, não funciona assim. É cada um indo para o lado. Uns estão indo colidir um com os outros, outros estão se afastando. Né? Qualquer pessoa que é craque aí em astronomia, cara, tem isso aí na ponta da língua, não é verdade? E assim, eu cresci no meio dos livros do Carl Sagan. Recebi lá, muito cedo na minha vida, recebi uma edição do Cosmos, a coisa mais linda, várias fotos, um livro gigante, assim, coisa mais linda de uma amiga da minha mãe. E aí, depois li aquele lá, O Mundo Assombrado pelos Demônios, Uhum. e, cara, eu fiquei fascinado por Tem tudo o bilhões aquilo. e bilhões, né? Exato, assim, eu fiquei fascinadaço, assim, sabe, por tudo que o Sagan escrevia. É, assisti o Cosmos do Desgraça Tyson é muito ruim. O do Carl Sagan dá um pau até hoje. Quer ver o Cosmos, veja o do Carl Sagan lá, mas assim, aquilo ali pra mim é macumba hoje em dia. Disfarçada, É porque assim, entendeu? o pessoal, né, que aconteceu naquela época, né, ele era um grande divulgador científico, né, o Sagan, só que aquela história, né, ele falava muito a respeito de Exato. um novo mundo, É, onde as antigas superstições tinham perdido lugar, um novo mundo. Mas qual superstição, segundo eles, tá? Não é superstição. O que nós cremos não é uma superstição. Qual é a única superstição que não tem lugar no Império Globalista? Pensa aí, não demora muito, não, hein? Qual é a única superstição, na visão deles, que não tem espaço no mundo novo? exato. E você vê, toda a guerra desse pessoal é contra esse grupo aí proibido, que daqui a pouco vai ser até inominável. Eu já tenho uma opinião mais diferente do Gabriel. Eu acho assim que os verdadeiros perseguem a igreja católica, entendeu? Hoje em dia você vai lá, você tá falando uma coisa da igreja católica, pra você ver, por exemplo, um assunto que a gente tá tratando no começo, o Vaticano II. Nossa, se você falar isso dentro de uma igreja, às vezes tá uma facada até, meu filho. Então, assim, então é uma confusão generalizada e aquela parada assim, ah, ah, no fundo, assim, até para voltar no assunto aí do que eu estava falando da Terra plana. Olha só, a Santa Igreja, ela considera ainda uma heresia o modelo heliocêntrico. Apesar do perdão a Galileu, apesar de todo aquele teatro,
Olha, a igreja determinou que o modelo heliocêntrico é herético. Ele não condiz com o mistério revelado da criação, na visão dos autores da igreja. Tem gente que vai falar, nada a ver, teve um outro papa que não sei o quê, o João Paulo II foi lá e pediu desculpa aos cientistas. Então, assim, irrelevante para mim isso aí. Eu não tomo em consideração essas coisas. Pós-Vaticano II, eu não ouço nada, sabe? E assim, não, mas o Big Bang foi teorizado por um padre. É matemática, meu filho, entendeu? Foi assim, foi teorizado, não foi provado, não aconteceu nada, é uma coisa matemática que faz pleno sentido. E a pessoa pega isso e transforma na realidade suprema. Então, assim, calma, meu amor, a conversa não é assim. E olha só que coisa. Você pega, assim, vamos voltar um pouco no tempo. Pega os gregos. Os gregos tinham lá também grandes estudos a respeito dos astros. E tinha também o culto aos astros, abertamente, cultuando ali Marte, por exemplo, é aquela coisa assim, quem que os gregos associavam à guerra? Marte, certo? Aonde que era o inferno grego? É Hades, né? Foi assim, e qual que é o planeta que representa Hades? É Marte. Aí você tem a questão da sabedoria, que está associada a Júpiter. Aí você tem uma outra questão da... Agora, a gente me pegou aí, vocês vão ver que eu sou só um curioso mesmo. Tem a questão também do que Saturno representa. Agora me esqueci, não vou chutar não. Eu esqueci. Quem é mais craque? Mas você fala o Saturno... O próprio planeta. Tá, não, mas tudo bem. Mas o símbolo ou Deus? Ambas as coisas. Tá. Né? Porque, assim, no fundo, aquela pessoa que tá fazendo aquele culto, não tinha diferença. Uhum. Olhava o planeta, era uma coisa única. É a mesma coisa assim, quando um católico vê uma cruz. Ele já entenderia que é uma coisa, sabe? Porque assim, quando a gente fala de mitologia grega, Saturno é Cronos. Tá. Nesse sentido, né? O deus do tempo, o criador, na verdade. Você tem lá, pô, Gaia, né? Que é a mãe dele e tal, não sei o quê. Essa é a simbologia a respeito de Cronos. Mas o que simbolicamente, tipo, falar, sei lá, movimentação lenta lá da observação dos astros, falar de agricultura, comida. De repente poderia ser esse o símbolo, não sei. Ou se tem algum outro símbolo relacionado que pode ser o próprio capeta, né? Que isso já são elementos místicos, né? Por exemplo, a gente está com o Bafomé aí, existem outras menções a esses seres místicos que é o planeta, né? Saturno lá. Isso, e assim, quantas movimentações, isso aí um bom historiador vai saber nos responder com precisão, que é quantas movimentações, por exemplo, do exército ali naquelas épocas não estava relacionado ao movimento dos astros. Inclusive assim, né, com a aproximação ou não de Marte. Pô, isso aí, cara, qualquer historiador bom aí pode ajudar nós nos comentários aí, escrever, contar um caso, contar uma coisa, porque não tem aquilo... Olha, faz parte da cosmovisão daquelas pessoas. E eles encaram o universo daquela forma. Então, assim, aquela atitude que ele está tomando está sendo, sim, ali feita no momento propício devido a XYZ. Agora, a gente passa pro futuro e fica meio brega fazer uma coisa dessa, né? O cara tá cultuando o sol. Cultuar o sol, meu pai amado. Isso aí é brega demais. Então, o que que você faz? Você faz estudos científicos. Você camufla essa coisa num ar de ciência. Porque a grande revolução de Galileu não é assim, eu estou apresentando aqui o modelo correto do que é o universo de fato. Não, não é isso aí, não. Ali o que está sendo posto... cara, isso aqui é a minha visão, tá? Quem quiser discordar, à vontade, de fato mesmo, mas essa é a minha visão. É como encarar esse assunto. O exposto pelo Galileu é uma inversão cósmica da ordem assim, da ordem de criação. Então, assim, a inversão cósmica era o quê? Pré-Galileu, nós éramos o centro do universo. Nós éramos as figuras mais importantes da criação do universo. E tudo que está aqui é para nos servir. Certo? Agora, pós-Galileu, a gente é só um nada, um acidente cosmológico, e a gente está caminhando aí pelo espaço sideral, sabe-se lá Deus para onde, num espaço infinito. E assim, é isso aí. Entendeu? A gente é um nada, o universo é caótico, imprevisível, e assim, tudo pode acontecer, e já que você é um nada mesmo, viva assim, olha que coisa linda, maravilhosa. Vamos assim,
Agora a gente precisa se ater a uma coisa. Como a gente é um nada de nada e um acidente cosmológico, agora nós precisamos ficar olhando aqui assim, descobrir, sabe, essas regras assim, essa estrutura da realidade e passar para frente de um jeito assim que a gente seja como velhinhas, assim, sabe? Não tô falando idosas, mas velhinhas, sabe? Para iluminar o caminho de todo o resto da humanidade com esse nosso trabalhinho bem humilde. Olha, tô cagando pra isso aí não concordo, não concordo. Foi assim, depois que eu aprendi que eu sou muito especial, resolvi viver como se eu fosse muito especial. Um pé no saco para muita gente. E a coisa final mesmo, que olha só, se a partir já daquela época já começa a adentrar na cabeça das pessoas essa inversão cosmológica, nada mais natural de que 300, 400 anos depois, vem um fulano e fala assim: epa, tá na hora agora de utilizar todas as ferramentas que nós temos para examinar a estrutura da realidade e trazer de volta toda essa magia, todo esse mistério, tanto do Oriente quanto do nosso próprio Ocidente, né? Vamos começar a cavar aí e achar alguma coisa. Uhum. De alguma maneira vai precisar fazer, né? Acho que por hoje eu vou mostrar só aqui mais algumas imagens e a gente vai cortar aí, pessoal, para fazer em 2 programas. Só terminar a questão da simbologia, a gente vai para a parte da ciência, que eu acho que é a parte fundamental, né, Cameron? Aqui você tem uma imagem do meu lado aqui do Eminem, né? Ele fazendo também esse símbolo do horns, né, e escondendo um olho ao mesmo tempo, né, que é um símbolo que aponta para o Egito, essa questão do olho de Horus, né, o tempo inteiro isso está bem presente. E aqui a gente tem a foto de um compilado de celebridades, né, diversas celebridades. Então aqui em cima, por exemplo, você tem o Usain Bolt, você tem aqui a menina do fez o Harry Potter, né? Hermione. Isso, a Hermione. Aqui você tem, se eu não me engano, a Lady Gaga, né, que tá aqui cobrindo um pouco do rosto dela. Era a Lady Gaga, tá aqui embaixo, eu não sei quem que é essa moça. Tem o Drake, ainda tem aqui o Johnny Depp, né? Parece o Jay-Z do lado ali, né? Talvez seja ele. Aqui nós temos o Bonovox, essa aqui é a Hayley Williams, né, do Paramore. Você ainda tem o Leonardo DiCaprio, o Justin Bieber, enfim, N pessoas aqui, o tal do Wiz Khalifa, né? Não, esse é o Lil Wayne. Lil Wayne, tá. Esse é o Wiz Khalifa, então. É que eles são... Não, esse aí é o Lil Wayne também. Lil Wayne também? Tá. Não conheço essas pessoas. Mas, enfim, eles todos fazendo essas menções, né? Assim como a Katy Perry aqui fazendo também esse símbolo é o do Dark Horse, né? Aquele clipe, né, seu Cameron? E aqui esse clipe aí é sinistro, hein? Pra quem já viu, né? toda o Egito, simbologia egípcia, né? E aqui, inclusive é interessante, né, Cameron, que desde o passado no Egito falava-se de discos voadores, né? Pois é. Inclusive aqui, até discos egípcios. Isso aqui é bem conhecido, tá? De historiadores do Egito, né? Esse símbolo aqui, que inclusive é o símbolo da Chrysler, né? Muito parecido com o símbolo da Chrysler aqui, deixa eu só... E olha só, que coisa interessante. Procura aí, Chrysler, ano de fundação. Estou com medo do que eu vou descobrir. Nossa, que isso? Tá tendo derrame aí, cara. Meu Deus. Não sei quem, se você tá vendo na tela aí. Não, mas olha só o que eu falei no começo. 1925. Não é? Uhum. Rapaz. Aqui, ó, Chrysler Lugo, o Lugo, importante, aqui. Esse é o logo da Chrysler, né, que a gente tem aqui do nosso lado, que ele é muito parecido com o disco solar egípcio, né? Então, o tempo inteiro, essa simbologia do Egito aqui, ligado muito ao misticismo, né? Esse símbolo Dark Horse você pode assistir lá depois da Katy Perry. Inclusive, a maquiagem desse outro olho aqui simboliza nessa lágrima que existe no olho de Horus, né? Ainda que a gente tem a Lady Gaga, né? Isso aqui é Poker Face? Não lembro. Isso. Quando ainda era bom o som dela. E aqui a gente tem a simbologia da pirâmide, né, da Beyoncé fazendo com a mão. Inclusive é um símbolo que o Jay-Z usa muito, né, esse símbolo da pirâmide e tal.
E é diferente, né? Tem um símbolo que é parecido, que é mais obsceno, né? Exato. Mas tem o símbolo da pirâmide em específico, ele é usado, né, pelo pessoal também místico aí nesse sentido, ó. Aí, ó, ele durante várias situações, ó, usando esse símbolo da pirâmide, inclusive ele se utiliza, né? Tem uma entrevista que ele fala, né? Que toda vez que ele vai escrever uma música, né, um rap ou uma batida, né, para mandar adiante, ele apresenta essa música pro Rain Man, né, que é Exato. uma determinada entidade, né, que daria o sucesso, ou que diria se determinada música faria sucesso ou não. Então ele faz esse símbolo da pirâmide, né? Você vê que ele é diferente daquele outro símbolo que você provavelmente conhece. Eu não vou fazer aqui um símbolo obsceno, eu sou uma pessoa decente, né? Então aqui, ó, você vê o casal unido, né? Casal unido pelas mesmas coisas, pelas mesmas crenças. Inclusive, Cameron, não sei se você já ouviu falar dessa história, mas teve um baterista, né, um músico da Beyoncé, que disse que a Beyoncé, ela é uma espécie de bruxa, né? Que antes dos concertos dela, ela faz uns certos rituais que ele ficou com medo e deixou de trabalhar com ela. Você chegou a ver isso aí, nossa, até isso é até batido, né, da gente falar, mas você chegou a ver até o pessoal do sertanejo aqui no Brasil? Tem um cara aí no TikTok aí que tem uma edição bem peculiar, assim, é bem dele lá, é um cara de cabelo escuro, meio gordinho, que ele faz assim, aí, Que ele sabe? digita as coisas Digita no as coisas, teclado, eu já vi, você já. já viu, tem um dos sertanejos, que é uma mulher lá, a que tá magrinha, né? Meu, a mulher assim, ó, antes de começar o show, fazendo uns negócios assim, cara, umas macumba no ar lá. Eu falei, meu, que é isso Ela aí, fazendo uns cara? símbolos com a mão, né, tal. Sabe? Nada do que Beyoncé não faça também, que o pessoal já acusou, falou assim, ó lá, fazendo as macumba. A Beyoncé mesmo fala, quando eu vou começar o show, é a Sasha Fierce que entra em mim. Sasha Fierce, isso. Sasha Fierce, sabe, é essa mulher que entra em mim É aqui. como um alter ego, né? Uma espécie de Pois é. pseudônimo, né? Artístico dela. Eu queria que o April Weintraub entrasse em mim com o painel aberto lá da cotação do dólar, sabe? Você é aqui, vamos ver se eu vou Faço entrar. trade. Pois é, porque o meu trade é assim, é uma moeda pro alto, assim, dependendo de onde caiu, eu vou entrar vendido ou comprado, entendeu? É assim que faz. Minha chance é sempre 50%. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do simbolismo da elite, de influências. Esse é um tema muito amplo, eu vou acabar sendo, na verdade, leviano com muitas coisas, eu deveria me aprofundar nisso com mais autoridade, mas fica com vocês a questão de vocês terem interesse mais profundo, porque a gente quebra esse tema em mais etapas, né? Então a gente vai fazer esse programa agora com a influência dentro da ciência, né? A gente falou um pouco de cultura por aqui, é complicado a plataforma, vocês sabem, mostrar vídeo, mostrar música, até letras de músicas, uma simples melodia pode dar problema com os vídeos, então gostaria de saber se vocês tiverem muito interesse nessa parte, a gente pode se aprofundar e fazer uma parte 2 da parte 1 desse conteúdo com mais profundidade. Considerações finais aí, seu Cameron? Vamos partir para a próxima agora. É isso. Mas para quem tá vendo, quando for lançar, ó, gente, é um gancho, entendeu? O próximo, o que vai começar agora é um gancho desse último aí. Vocês não vão perder nada. É assim, se colar os dois um no outro, é o mesmo assunto. Exato. Tá? É só a segunda parte. Agora a gente vai entrar num assunto muito mais sério. Exato, que é ciência e tudo que está por aí. Você que é membro do canal recebe isso com antecipado, né? E você que não é, não tem problema. Você pode assistir depois, né? Também não vou ficar fazendo essa propaganda toda. Não, vai lá, compra aí e tal. É baratinho, 50 centavos o dia, 15 reais por mês. Você ajuda o Farol a manter essa estrutura de pé. Você assiste antecipado todos os nossos programas. Mas é isso, né, seu Cameron? Abração aí, turma. Muito obrigado. Valeu.